Então, tô com esse equipamento aqui da Quasar e ele tá com defeito. Alguém me disse, abre ele e vê qual que é o código do integrado para procurar na internet. Aí eu abri ele aqui e fui procurar o código do integrado e adivinhe, o integrado tá lixado, não tem o código. Aqui tem, mas aqui não tem. E agora, o que eu faço? Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80. E agora, o que você faz? Tem um equipamento, vai procurar qual é o código do integrado e o integrado está lixado. Alguém lixou esse integrado, só que um técnico lixou aí para você não descobrir qual é e só ele fazer a manutenção, porque tirar o integrado por outro é fácil. Será que aconteceu isso? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, comparativos, opinião sincera, respostas de sábado, lives analisando o mercado, lives conversando sobre o mundo do vintage. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar desde o início aí. O que você está fazendo aí, César? Bom, tô com a QDL7700, câmera de eco da Quasar, juntei aqui um monte de catálogo para falar um pouco sobre ela, mas é um vídeo que eu já fiz aqui. E juntei aqui uma um RA500, um Sansui, poderia ter pegado outros equipamentos, mas vou ser bem sincero, dá muito trabalho ficar abrindo equipamento aí. Mas você vai entender o que eu quero chegar e aonde eu quero chegar com esse vídeo. E então, quem que lixou o integrado? Quem que raspou o integrado para não saber qual é o código dele? Quem que você acha? Claro que foi a própria Quasar, tá? Então essa é uma teoria, o pessoal já conhece isso há muito tempo, sabe que isso acontecia, tanto com Quasar, com Cygnus, com Nashville, Micrologic, percebeu uma coerência com relação às fábricas que lixavam, né? Todas as fábricas de um segundo escalão, entre aspas, não é Gradiente, não é Polivox, né? Não, Cygnus também, mas é de primeiro escalão, mas se imaginar Nashville, Micrologic, são fábricas que estão um pouco abaixo, né, das principais da nossa época. E se eu começar a falar isso, o pessoal vai, não, mas Quasar é muito melhor que Gradiente. Bom, isso aí é um outro assunto, tá? Mas o que acontece, né? O que acontece é que nos anos 80 acontecia o seguinte, normalmente as empresas nacionais elas tinham tecnologia para fazer amplificadores. Amplificador é simples, os sistemas, os modos de como se poderia fazer um amplificador, eles eram abertos. Claro que não é aberto igual hoje, a internet, você vai lá, baixa o circuito, monta e acabou. Não, mas você tinha lá as revistas. Um americano bolou um circuito novo de amplificação, e aí tinha na revista especializada como era a configuração ali do módulo e tudo mais. Então quando alguém me fala assim, não, mas Gradiente era cópia. Não é que é cópia, é baseado, né? Então amplificador era fácil fazer. E todas essas marcas, tanto Quasar, como Cygnus, como Polivox, como Gradiente, iniciaram as suas carreiras, digamos assim, montando amplificador. Então era um amplificadorzinho básico, a Gradiente começou a montar amplificadorzinho para colocar em igreja, em sarau não, em igreja, em loja, esse tipo de coisa. Daí, porra, amplificador, vamos vender amplificador para alguém que queira colocar duas caixinhas. Pô, então precisamos fazer as duas caixinhas, tá? E agora temos aqui o amplificador, mas antes de 76, o pessoal ia lá, comprava o sintonizador Sansui, qualquer outra marca, né, Sansui, e colocava junto com o amplificador nacional. Aí após 76, com a fechada do mercado, da importação oficializada, aí, o que acontece? A indústria nacional foi incentivada a produzir seus próprios equipamentos. Então a Gradiente tinha que produzir um equalizador, a Quasar tinha que produzir um equalizador, um mixer, alguma coisa assim. E claro que as marcas que estavam já bem consolidadas no mercado, digamos assim, elas acabavam tendo as suas parcerias. Então, digamos, JVC, eu não posso mais vender tudo que eu vendia para o Brasil? Não posso. Mas tem uma fábrica lá que ela é incentivada a produzir esses equipamentos. Então eu vou falar o seguinte, ó, tá aqui a tecnologia, você fabrica, põe aí a quantidade de porcentagem de componentes nacionais que o teu governo impõe aí para você utilizar. Então você monta aí, então o Gradiente fabricou JVC, que mais? CCE produziu Kenwood, né? Mas se você olhar bem, são cópias, né? E qualquer tipo de equipamento, às vezes ele era aberto. Então, exemplo, o que as fábricas faziam na época? Bom, a Quasar não tinha parceria com nada, certo? Nashville não tinha parceria com ninguém. Cygnus também, no máximo cópia. Como assim cópia? Compro um equipamento importado, então vou comprar lá um equalizador, que é um caso clássico. Não existe nenhum tipo de
de material que você possa pesquisar, que a Gradiente copiou um equalizador da Pioneer. Nem que a Pioneer falou assim, toma aqui o equalizador, copie e põe a tua marca, certo? Mas a gente sabe que a Gradiente provavelmente comprou um equalizador Pioneer lá, viu qual era o circuito, estava lá aberto o circuito, comprou uma... É a tal da tecnologia reversa, né? Então vou lá, vou comprar isso aqui, vou ver como funciona e vou montar um igual, com as peças que eu tenho, com a placa que eu tenho. É basicamente isso que foi feito num equalizador que eu estou falando do E1 da Gradiente. Então a pessoa comprava, a fábrica comprava, ia lá e fazia tecnologia reversa e montava seu equipamento, certo? Mesmo não sendo oficial. Só que aquilo ali estava aberto. Quer dizer o quê? Qualquer um poderia ir lá e ver que o Pioneer usava o integrado X, Y e tudo mais. E é claro, aqui a gente tem uma diferença, que é o quê? Um equipamento de circuito simples, que a gente tem aqui capacitor, resistor, integrado não. Capacitor, resistor, que mais? Temos aqui, que mais? Resistor, capacitor, basicamente isso, um trimpote, um diodo de fonte e mais nada. Aqui no caso, nesse caso aqui, a parte complicada é a mola, tá? Mas isso aqui eu poderia muito bem copiar. Se alguém fizesse a mola para mim, eu poderia vir aqui comprar esse equipamento, faço a cópia aqui do circuito e monto para mim, colocando lá Gradiente, que provavelmente foi feito no RB16, né? Talvez até as molas tenham sido compradas do Japão. Então eu vou lá, vou comprar 200 mil molas, vou montar o meu circuito e dizer que o equipamento é meu. Mas na verdade o que ele fez? Ele comprou um equipamento importado, alguém, né, algum engenheiro, bolou isso aqui, montou isso aqui, mas depois foi lá e foi feita cópia. Coisa que a gente faz hoje, que a China faz hoje também. Só que tinham marcas, no caso, como a própria Nashville, como a própria Micrologic, como a Quasar, que não queria ser dependente da indústria internacional. Então, digamos assim, para a Quasar montar uma câmera de eco como ela montou aqui, era muito mais fácil ela comprar uma câmera de eco, sei lá, importada, na época era difícil, né? Depois veio várias, Tanner, marcas nacionais fazendo câmera de eco, mas era difícil, mas ela poderia comprar um circuito lá e poder olhar e falar assim, não, vou fazer circuito, porque era aberto, né? Então se tinha lá todo o circuito, por mais que usasse integrado como utiliza aqui, no caso era aberto, você poderia ir lá e comprar um integrado, ou então fazer tecnologia reversa. Como que funciona esse integrado? Ele é assim, assim, assado. Bom, eu posso usar um outro aqui que a indústria nacional faz, e colocava no lugar e acabou. Só que tem essas marcas aqui, elas não queriam fazer isso, né? Se você for lá e ver a história do presidente da Quasar, do dono da Quasar, não, ela queria uma indústria, tanto é que o próprio dono da Quasar, né, ele era a favor do fechamento do mercado, certo? A favor completo. Inclusive, brigava com Gradiente e Polivox para eles não terem parcerias com JVC ou com outras marcas para montar produto aqui. Por quê? Porque ele queria incentivar os engenheiros. Quer dizer o quê? Um produto totalmente nacionalizado, totalmente nacional, você entendeu? Então, normalmente você pega um equipamento desse aqui da Quasar, não vai existir um outro igual, similar no mundo, né? Como no caso do E1, que é o exemplo que eu citei aí, se você pegar o E1, ele é basicamente um equalizador da Pioneer, certo? Então, quando a Quasar montou o seu, aqui, cadê? O QE aqui, ó, né? 9.900, basicamente, eu acredito que a CCE copiou aqui, mas basicamente ele é um equipamento totalmente com circuito e engenharia nacional. E aí o que acontece? Como a Gradiente e a Polivox fazia isso, pegava equipamento importado e ia lá, analisava, porra, vamos montar aqui isso aqui então, beleza. Ela poderia vir aqui, comprar um Quasar, certo? E pegar e falar assim, eles fizeram assim, Por quê? Porque, vou repetir, esse equipamento aqui, a engenharia dele, todo o circuito, como que vai fazer para abrir o circuito, entrar para cá, vir para cá, fazer o efeito, voltar, retornar, entrar sinal, chavear, tudo isso aqui foi um engenheiro nacional, ou talvez não, talvez um engenheiro lá fora, mas um engenheiro novo, certo? Não é uma coisa que já foi lançada para um outro produto igual, não. Na minha opinião, isso aqui foi um engenheiro nacional, né? Provavelmente com procedência de fora, digamos assim, né? Nós vivemos num país que foi colonizado, né? Então, na verdade, poderia ser uma pessoa de fora, mas que já fosse, digamos assim, brasileiro, tá? Você consegue entender o que eu quero dizer, correto? Mas era um engenheiro nacional que vivia aqui, e aí ele montou isso aqui, desenhou esse circuito, chegou, tá aqui, vai funcionar? Vamos lá, vamos fazer um protótipo. Você sabe, né, que tem a plaquinha, você vai fazer o protótipo, funciona? Não, tá esquentando esse resistor, troca, põe aqui mais um diodo, mais aqui não sei o que, e foi fazendo, e bolou esse circuito aqui. Só que
eles pensando assim, bom, vamos lançar no mercado esse equipamento então. Puxa, uma câmera de eco nacional, sem cópia, sem ser nada vindo de fora, porque como eu disse, o dono da Quasar não queria que viesse nada de fora, que não fosse copiado nada de fora. Os Quasar é prática. Vou repetir uma coisa aqui. Ah, mas os amplificadores da Quasar usam um circuito, um sistema. Cara, a parte da amplificação era aberta. Os caras iam lá, bolavam um novo circuito e mandava. Quem quisesse fazer, fazia, né? Diferente de outras peças, entendeu? Então era aberto. Óbvio, todo amplificador é cópia de um outro amplificador, porque eles utilizam a mesma base, assim, entendeu? Não existe um circuito, vou usar aqui quartzo na amplificação para amplificar o áudio. Não, você entendeu? É tudo basicamente a mesma coisa, né? Só uma alteração ou outra, um sistema de proteção, um outro circuito, que era basicamente o que se fazia, tá? Então, caso que é baseado, certo? Só isso aqui não. Isso aqui é totalmente nacional. E aí, para evitar justamente que outras... Você imagina, a Gradiente grandona, com várias parcerias. Bom, a Quasar lançou lá uma câmera de eco. Pô, os caras estão indo para a linha profissional. Vamos fazer também? Vamos. Mas e aí? Temos capacidade de produzir um equipamento totalmente novo, do zero? Não. O que a gente vai fazer? Vamos comprar uma Quasar, vamos abrir, vamos ver como que foi, como que eles fizeram o circuito, vamos dar uma modificadinha e dizer que é nosso e montar um igual. Consegue entender o problema? Então, basicamente, por que os equipamentos Cygnus e todos os equipamentos que você vê que está lixado o circuito, certo? Ou tá pintado. Normalmente Cygnus, além de lixado, acho que Nashville também, além de lixado, ele tem uma pintura, mas aquela cor ali da pintura, amarelo, vermelha, quando você compra o esquema elétrico, quando você tinha acesso ao esquema elétrico, normalmente as assistências técnicas que tinham, lá estava lá, vermelho, é um código de integrado. Amarelo é um código de integrado, para você não ter que ficar especificando cada um, entendeu? Então cada cor que você vê quando é pintado, porque simplesmente lixar é o suficiente, mas eles pintavam para você poder saber. E tem uma outra teoria também, do pintado é para saber se qual é a característica do integrado e tudo mais, mas isso já é mais profundo, aprofunda mais o assunto. Mas o tema do vídeo é o seguinte, é para espionagem industrial dos anos 80. Então eles lixavam para ninguém que comprasse um equipamento desse saber. Não era para, queimou, vou trocar um integrado, vou comprar um lá, vou pôr aqui. Não, na minha opinião, não. E também não era o que o pessoal diz, que é só para assistência técnica fazer manutenção. Então, digamos, se eu estou com o equipamento desse daqui, queimou, em vez de levar na assistência técnica, eu vou levar aqui no consertador de panela elétrica, né? Então, como eu estava dizendo, talvez seja por causa da assistência técnica. Então, você só levaria o equipamento desse que não desse defeito na própria assistência técnica. Um ponto que pode dizer que seja isso é que, exemplo, uma empresa grande como Gradiente, ela poderia ir lá e tentar ter acesso ao próprio esquema do equipamento. Se a assistência técnica tinha esquema, se ela tinha o esquema, então você poderia ir lá e comprar o esquema. Uma empresa grande poderia comprar o esquema e fazer uma cópia disso aqui, né? Então, são teorias. E aí, o que você acha? Será que os componentes eram lixados e pintados? Por qual motivo? Qual desses motivos que eu citei aí? Eu tenho minha teoria que é espionagem industrial, como eu já argumentei para você aí bem longamente. Mas pode ser também por causa da assistência técnica. Não vou falar sobre assistência técnica, você entende. Simplesmente a assistência técnica tem um componente, vai te vender e só eles vão ter os componentes para pôr aqui. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários e também diga aí alguma coisa que você já teve de experiência com relação ou ao reverberador aqui, ou a câmera de eco, ou qualquer outro equipamento que você tenha que ter aberto ele e visto que, puxa, como é que eu vou comprar um integrado para trocar? Principalmente hoje, que é muito fácil, né? Você vai lá, vê o número do integrado, compra, troca, não precisa de uma assistência técnica. Já aconteceu alguma coisa assim? Qual equipamento? Você se lembra de qual equipamento que estava lixado ou até mesmo pintado um circuito para poder dificultar, digamos assim, a manutenção ou a cópia do equipamento? E aqui no final, deixa aí nos comentários. Aqui no final vou citar dois casos, né? Exemplo, Micrologic, aqueles redondinhos ali, que eles falavam, nossa, era uma coisa... Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Nossa, aquilo ali é uma coisa nova. Quando você vê, putz, é só uma coisa, é a mesma coisa com integrado, né? Com um monte de componente fechado
invólucro, acho que é isso, não sei se eu estou falando o termo certo, e simplesmente isso. Assim como também a Watson também fazia isso, né? Se você pegar as potências modernas da Watson, existe um tal de um quadrado lá, que é utilizado nos amplificadores, que dá pau pra caramba, e daí quando você vê é simplesmente um integrado, onde tem um quadrado, né, onde tem alguns componentes que eles resinavam e colocavam ali, e colocavam um código, tipo, é só da Watson, então você só pode comprar da Watson. Mas se você tirasse aquilo, se você tirar aquilo, abrir ele, e olhar quais são os componentes, e montava as plaquinhas. Acho que até tem plaquinha para vender já da Watson ali, não deu muito certo para a Watson. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar e deixe no comentário alguma coisa sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Grande abraço, até a próxima.